Perguntas da plateia e comentários. Hã? Como? Então, por favor, gostaria de chamar os apresentadores, né, dessa manhã, né? O Gabriel, o professor Ziles, o professor Hildo. Tem espaço para todos? I hope so. Olá. Olá. Você escuta? Sim? Tá, bom dia. Eu sou Cíntia Guerreiro, da Universidade Tecnológica de Brandemburgo. E eu gostaria de ter uma pergunta para o senhor Richard Phillips. Okay. Maybe I should state the question in English. Well, espero eu entendi. So my question is that in Germany, most of the research done with flow batteries is always with vanadium. I don't know the difference or the advantage of doing flow batteries with iron instead of vanadium. Sure. The first, okay. The principal advantage is the cost of the chemicals. The second, so vanadium is very expensive, on the order of 10 times the cost of iron. I mean, in terms of earth abundancy and cost of mining. So also turns out the largest vanadium reserves in the world are in China. They're not in other parts of the world. So it's not surprising, perhaps, that the Chinese would choose a flow battery technology that uses an asset they have. Okay, so that's the first. Second effect is the hazards of the chemical. Vanadium is poisonous, and therefore the cost of disposing of it is an issue. It was simply the first, so it was the earliest chemistry that was more widely popularized. So there are, frankly, zinc flow batteries, there are our iron salt water flow battery. They tended, in our case, they came out of the U.S. university system. So our technology was developed for 20 years by Case Western University in Cleveland, Ohio. Other saltwater batteries, loosely determined, not exactly our chemistry, came out of Carnegie Mellon in Pittsburgh, for example. So a lot of it has to do with research that started from the universities in Germany or the universities in the U.S. That's principally where all of the various chemistries have come from, and I would argue continue to come from. Other parts of the world are pretty good at copying things, but they're not so good at inventing things. I mean, I'm showing my bias. Forgive me. But that's really where the origination is, the U.S. universities and Germany. They've spent more money, they've put in more hours to discover, and they're still doing it, by the way. I don't want to imply that there's somehow a point at which they still believe there will be breakthroughs in alternative chemistries that will advance the state of the art, if you will, of energy storage. Does that answer your question? So it was just first, basically. And Ok, thank you. Mais alguém teria algum comentário? Hi, my name is Mauricio Salles, professor from the University of São Paulo. So my question for David from NREL. So I saw you showed the frequency regulation with solar, and I was wondering if the signal that you sent to the utility is, or the utility sent to the power plant is more or less like the already are doing in PJM, sending signals to the battery to follow
the frequency regulation. Yeah, that's my understanding. I wasn't present at the test itself, but it had the participation of operators from the California ISO, and so they structured it to mimic the signals that the California ISO would send. So yes, it very much the same. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Mariano. My name is Gerhard from Electrocell. I know that in hydrogen we have some target. DOE had some target for the price and efficient of the fuel cell. There is any target for the lithium batteries or different kind of batteries, flow batteries? As good as it can be. make it better and better. But fundamentally, the only thing I would say is it's important to understand how life affects the round trip efficiency, duty cycle affects the round trip efficiency, and essentially the type of cycling you do. So it's an ever complex problem, but you need to pay attention. I consider it one of the most essential aspects of a long-term capital asset management. Otherwise, you're going to end up with a very short life battery, basically. Okay? I don't believe, though, that the U.S. Department of Energy at this point has established performance or cost targets or reliability targets for batteries, for electrochemical batteries, at least not that I'm aware of. You would know. Okay, thank you. Second question could be, I heard in the news that FERC is also, can I say, put a new law that allows the battery owners to participate in the electricity market in the US, the wholesale electricity market in the US. So this, I think, is a good news for the whole bunch of companies that are working in this area. So do you have any comments about this new law? Yeah, this was a recent ruling from the Federal Energy Regulatory Commission, for the FERC in the U.S., which is, I think, the closest parallel here is ANEEL. The very important ruling, you're right, very exciting ruling that storage, very surprisingly, really, up until only recently, could not participate in most markets. There was a lot of dispute about whether to treat it as a load or a generator, for example, and that kept participation in markets at a minimum. But the FERC issued a ruling allowing storage to participate as a generator in wholesale markets. So it's potentially is going to have a significant impact on the ability for developers to include storage in their projects and to monetize the value. To me, that's been one of the barriers to greater commercialization of storage broadly, is that, as you saw in that one chart with all of those blue and green bubbles, there are many applications, but very few that you can actually monetize in the power system. So this FERC ruling is a step toward the monetization of more of the value streams that storage offers. Okay, thank you. Please. Oh, I have the microphone here. Is on? Yes. Yes, recently I was at the MIT Energy Conference, and some of the speakers were quoting the prices of solar cells at less than $1 per kilowatt hour. And I relate this to some graph that was showing that some customers are planning to have totally independent supply themselves, not connected to the power grid. And also at less than $1 the kilowatt hour, the utilities will have a problem in meeting this kind of prices to supply, even at emergency state. So
I see that the utilities must be very concerned with this status of affairs, because they'll be running out of business sometimes. But I wonder, on the other hand, how people can be independent and have safety of supply. They cannot. I wonder if they are aware of the risk to be independent related to this, the lack of a power grid to supply them at emergencies or whatever. So I wanted the panel to tell me what to do. I want to be the only one to speak. May I answer in Portuguese? Yeah. Então, na verdade, o preço não das células está abaixo de $1, mas sim do sistema todo já se encontra abaixo de $1. E você tem razão de que é muito difícil conseguir o mesmo serviço com o sistema autônomo que a rede proporciona a um baixo custo. Na verdade, se você quiser ter a mesma confiabilidade que a rede proporciona para esse consumidor, você vai ter que sobredimensionar o seu sistema de geração e de bateria para também ter 99,90% de confiabilidade. Então, economicamente, talvez seja realmente um pouco mais mais caro do que se imagina. Esse valor de $1 por kilowatt por watt instalado, ele é só do sistema fotovoltaico. Aí você tem que botar a bateria, mas também você vai ter que colocar mais baterias do que se imagina. E como a gente está vendo, por mais que o preço do sistema fotovoltaico está caindo, ele está caindo para todo mundo. Então, o preço da eletricidade na tarifa final pode ficar mais barato também para esse consumidor, uma vez que você está comprando uma geração centralizada a um valor também bem baixo, na faixa de $20, $30 o megawatt-hora. Então, é um páreo duro também para competindo. E, como eu disse na minha apresentação, é difícil de a gente prever todas essas nuances, se vai acontecer ou não. O que a gente precisa é colocar um modelo que não sobrecarregue nenhum consumidor, e aí se o consumidor vê a oportunidade de colocar um sistema autônomo na casa dele, e isso não vai onerar um outro consumidor, digamos assim, então é possível que ele tome essa decisão. I would just add a little something about the price, is that that $1 a watt price is typically for utility scale, very large scale systems, not the residential system that somebody may consider to defect from the grid, as we often characterize it, as grid defectors. So those prices are higher. I would say that in the one chart that I showed that showed the photovoltaic deployment in the U.S. versus price, that 2017 price point was about $1.14, but that is sort of an average price in the U.S. We did see a number of systems go in the U.S. for under $1 a watt, and it's really a very remarkable past 5 years in the photovoltaic business. You can buy panels, for example. The average panel price in the U.S. Last year for large-scale buyers was only around 39 cents a watt. And when I first started doing photovoltaic research, our long-term sort of hope we can get there someday target was 50 cents a watt, and we're below that now, and it's very exciting. Érico Ebelin, Klabin. Esse mês a Santa Catarina, né, lançou um programa de eletrificação solar incentivado pelo governo para residências e pequenas indústrias. Talvez o professor Hildo, né, ajudar a responder no sentido de haverá uma legislação ou cada estado irá apoiar os seus programas ou haverá alguma atividade para regulamentar, ou corre o risco de investir em Santa Catarina e uma legislação nacional obrigar a gente a fazer novos investimentos para adequar a uma legislação que possa ser implantada? Como o senhor vê isso?
Eu vou dar a minha opinião, depois eu vou pedir ajuda aos universitários, o professor Ziles, que tem trabalhado mais com isso do que eu, e o Gabriel, que está lá na IPE planejando. Veja, alguns estados têm buscado especificamente programas de incentivo para as renováveis, Santa Catarina, um exemplo. Inclusive, Santa Catarina também tem um programa muito importante na área de biogás, de apoio do biogás. São Paulo também agora regulamentou a possibilidade, ou, aliás, a obrigação das empresas de gás e as redes de gás estarem abertas para receber de 0,5% a 2% de biometano, como gás natural. O preço é um pouco maior e tal. Na área federal, nós temos visto esse programa RenovaBio, tem algumas dúvidas sobre aquilo. O debate sempre é sobre o custo imediato vis-à-vis o ganho de escala e ganho de aprendizado de longo prazo para reduzi-lo. Por exemplo, no caso do biometano, a única entidade que integra o Conselho Estadual de Política Energética que se opôs a isso foi a Fiesp, por razões muito compreensíveis. E é uma posição respeitável. Então, de qualquer maneira, é isso. Eu acho que a tendência... eu disse isso antes. Acho que o Brasil precisa rever urgentemente o seu modelo regulatório do sistema elétrico como um todo. O cérebro da operação nacional ainda é o programa New Wave, que tem uma longa tradição de como lidar com a estocasticidade da hidrologia, mas a forma como ele resolveu isto até hoje me parece inadequada. Só que nós temos hoje... Eu participei daquela audiência pública que o Gabriel se referiu e manifestei minha opinião contrária ao que o governo quer fazer hoje, ao criar 3 produtos, além da energia, esqueci a segunda palavra, como é que é? Capacidade, lastro. Lastro e serviços ancilares. Como normalmente quem provê esses 3 produtos, muitas vezes é uma mesma máquina, uma mesma usina, separar vai funcionar. Só que quanto mais mercados competitivos nós criarmos para diferentes produtos, maior a tendência é de criarmos mercados que vão se aproximar dos custos marginais, e a tendência é que cada ofertante vai tratar de minimizar seus riscos, como ele tem que fazer, se ele é um empreendedor, e daí a tendência é repassar esse risco aos preços. Então a população vai pagando. Quando o risco não acontece, ele ganha um prêmio. Quando o risco acontece, ele está protegido. E como muitos desses riscos no sistema hidráulico brasileiro ainda são compensados de um para o outro, até pela hidrologia, pelos comportamentos, eu acho que nós precisamos repensar, sim, o modelo elétrico para introduzir essas novas questões, mas ele tem que ser melhor pensado. Não acho, eu já disse isso no seminário anterior aqui, que no fim de um governo, ainda mais este que tem uma extrema impopularidade, mais de 90% rejeitam este governo, eu acho que não é nem esse Ministério de Minas e Energia, nem este governo, que deveria dar um passo tão longo, agora assodado e apressadamente, como ele quer dar. Eu acho que o assunto está na ordem do dia, precisa ser repensado no plano federal, e daí sim proteger também as políticas estaduais. Tá? Precisamos buscar uma nova conciliação, mas com um debate mais amplo, e evidentemente que a proposta que está no governo hoje, na audiência pública, tem um mérito, que é voltar a centralizar as compras. No restante, eu me opus a tudo que eles querem fazer lá, pelo que eu expus aqui agora. Mas eu acho que é um debate que tem que ser levado muito mais profundamente a todos os campos da sociedade, para que a gente não faça mais uma aventura. O Brasil tem nas últimas 2, desde 1995, portanto já há 30 anos, né? Que nós estamos reformando. As tarifas só têm aumentado, o risco de não suprimento, mesmo em 2 anos de recessão seguidos, continua no ar. Nós temos uma energia muito mais cara, as tarifas só aumentaram, acima da inflação, desde as reformas, a promessa era ao contrário. Eu acho que está na hora de repensar e aprender com o que os outros fizeram, ser menos enviesado em favor de lobbies que têm
pressionado dentro do governo em favor dos seus interesses. E a população e a sociedade mais ampla tem ficado desprotegida. Essa é a minha preocupação. Eu sei que o Osíris quer falar. Bom, você falou do incentivo de um Estado no caso solar, né? Você está falando. Bom, primeiro você também falou de legislação. Primeiro, vamos ver, há uma regulamentação que em particular, ela cria um incentivo muito grande para o solar distribuído. Porque hoje está permitido você instalar, independente do Estado, depois a gente vai trocar no caso que você falou do incentivo de Santa Catarina, que é uma coisa do Estado, mas ela já possibilita você trabalhar em paralelo com a rede e você não tem esse custo de armazenamento, que na pergunta que foi lá, custa não é $1 por watt ou $1.000 por quilowatt instalado. Você está transferindo esse custo de armazenar para a sociedade, para todos os consumidores de eletricidade, e tem que chamar para essa mesa, antes de criar um outro incentivo maior, quem hoje cuida da rede de distribuição. Né? Então, quando um Estado cria um incentivo, as razões que estão por trás não tem nada a ver com o setor elétrico, nada, é por uma questão de uma política pública que quer ter no seu Estado mais energia solar e, por outro lado, deve botar uma condição que o CNPJ de quem instala ou quem fabrica está no Estado. Mas eu acho que, em termos de incentivo, né, e eu estou convicto de incentivo que o Brasil hoje tem, através da regulamentação da micro e mini geração, ela é muito favorável, né, e quem quer fazer, que aproveite antes de 2018, 2019, depois vai ter uma revisão e esse custo de armazenagem vai ter que ser considerado até para ter incentivo da entrada das novas tecnologias, que é o consumidor também ter um pequeno armazenamento. Eu gostaria só de acrescentar que, como o Zilis falou, hoje a gente tem uma regulação nacional que é muito atrativa. Aliás, olhando o mundo todo, hoje a gente tem uns modelos regulatórios, combinado com o tarifário, que proporciona uma das maiores atratividades para o consumidor, assim, porque a gente tem altas tarifas, a cobrança é volumétrica e o modelo de net metering permite compensar 100%, não paga nenhuma taxa por isso. Então, uma regulação nacional já é muito atrativa para a geração distribuída. E dois, nada impede que os estados incentivem mais da maneira que eles acharem prudente. A gente tem exemplos como esse de Santa Catarina, tem exemplo de Goiás, por exemplo, que fizeram um programa de habitação social lá e linhas de crédito também para alguns setores. Eu anotei aqui também Minas Gerais, eles também foram precursores em isentar o ICMS da compensação de energia, depois outros estados vieram a reboque. E não necessariamente na geração distribuída, mas também teve em Pernambuco, que fez o primeiro leilão de geração centralizada para a energia solar. Eles compraram projetos lá. Então, nada impede que os estados adotem suas políticas estaduais para incentivar, se acharem assim necessários. Eu só, para fechar, chamo a atenção de uma coisa que ele ressaltou. Um grande incentivo para que essas fontes possam existir é exatamente o fato de que as tarifas estão extremamente elevadas. O Brasil, dotado de provavelmente o melhor conjunto de recursos naturais, hidráulico, eólico, fotovoltaico e base térmica, podia ter uma das tarifas mais baixas do mundo e está entre os 5 mais caros do mundo, o que mostra que as reformas e as mudanças que nós fizemos nas últimas 3 décadas não deram a resposta que foi prometida. Por isso, acho que nós temos que... Mas, ao mesmo tempo, um mal muito grande permite um benefício pequeno, que é o incentivo a que e com o net metering, que a fotovoltaica e as outras fontes possam penetrar. Moreira aqui. Senhor Moreira. Há algum microfone aqui para... O próximo que vai falar já podia levantar a mão, né, Édio? Que aí a gente já leva o microfone. Bom, são 2 comentários, um em português, o outro farei em inglês. O em português
com respeito a essa última assertiva do professor Hildo, né, de que as tarifas são as mais caras do mundo. Eu gostaria de lembrar, recentemente eu vi uma declaração do presidente do Banco Central dizendo que, infelizmente, não eram só os juros bancários que eram mais caros no Brasil do que no mundo. Tudo no Brasil é mais caro que no mundo. Tá? Isso é uma afirmação. O segundo é, regarding the prices I saw for PV, I was extremely impressed seeing prices as $18-20 per megawatt hour. Per megawatt hour. I remember, and probably all of you should remember, in the early 50s, when nuclear energy has it's starting, there was a sentence widely used that, oh, it's so cheap that it's worthwhile to charge. So I would like to understand if really we can say the same thing, or there is any risk that we are going to the same mistake, or in the other way, can we say we are looking this time, not that the sky is the limit, but look like that the floor is the limit with this price. Shall we expect some low value limit? There is a low value limit probably imposed by the material cost, or imposed even for defense, as has been stated a long time ago. Does this price include defense? So can you say something about that, please? No, I'm happy to. The phrase in the U.S. regarding nuclear power was too cheap to meter. It was going to be too cheap to meter. And so we saw that actually that did not come to pass. You're correct in your observation. So the question of whether we may be at a similar point with wind and solar is, my reaction is that I think we are more in a situation where the floor is the limit. Because of the one of the things, among a number of things that caused the change in views and deployment of nuclear energy in the U.S. was just the risk profile. The safety measures and the engineering required to build these large, we've got 101 operating nuclear plants in the U.S. They average nearly a gigawatt. Any new construction seems never to come in on budget. Conversely, with wind and solar, the resources are ubiquitous. My former director at the laboratory used to say wind and solar are the no regrets option, and so the risk profile and the perceived risk of deploying this technology in large numbers, as contrasted with deploying nuclear in large numbers, the perceived risk is very, very low. And if you couple the ubiquitous nature of the resources with what is the urgency of climate change among most of the population of the world, I think that we're going to see continued impressive growth. Okay. Thank you. Mais alguém? Tem dois aqui. Negro. Do you think hydrogen will have a place in storage in the next 100 years, for instance, or faster? It's one part I regret a little bit after seeing Professor Sauer's presentation that I did not include a couple of slides on hydrogen. I think it will have a place. There's such flexibility in hydrogen as an energy carrier, multiple pathways to make hydrogen, multiple pathways to use hydrogen in transportation and electric power production. So this is I will be honest, this is a change in my position from the answer I might have given 7 or 8 years ago. I didn't think that there was necessarily going to be a place for hydrogen because of the challenges of infrastructure needed to
distribute it. But the U.S. Department of Energy has recently started an initiative called Hydrogen at Scale, and so there's a significant investment underway to do the research and development necessary to get these different production and utilization pathways more reliable, more cost-effective, better technical performance, better round-trip efficiencies of generating hydrogen. So I think it's I think there's definitely promise there. I may add to it that this afternoon we will have a special session on electrochemical storage. However, tomorrow morning we will have a special session on hydrogen storage. E eu também vou aproveitar para está aqui o representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, que gentilmente veio participar do seminário, e ele nos entregou aqui o convite, que está lá disponível lá fora, ele pode acrescentar, para o 22º Congresso Mundial, a Conferência Mundial de Hidrogênio, que vai ser realizado no Rio de Janeiro em 17 a 22 de junho de 2018. Então, você pode continuar comercial. Sim, obrigado. E o seu nome, por favor. Sim, Dante Holanda, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vim aqui trazer, né, esse convite para a Conferência Mundial de Energia do Hidrogênio. Vai acontecer no Rio de Janeiro. O professor Hildo recebeu ali os folders, então está à disposição lá fora. Eu peguei alguns que tem lá, a gente tem mais deles. Maiores informações estão lá. E a gente lá do Ministério está apoiando diretamente desde 2017. Essa conferência que é bianual, já é a 22ª edição. Já tem 12 países confirmados. É um evento assim de 1.000 pessoas. E eu estou aqui com o vice-presidente, o Gerhard, do evento. Então, tem informações aqui à vontade. Já recebemos um quarto dos artigos é hidrogênio a partir de biomassa. A gente vê a reforma de etanol, tem muita coisa sendo trabalhada aqui no Brasil com a biomassa. Já que eu peguei aqui os comentários, eu vou querer parabenizar a organização do evento. O professor Hildo, na apresentação dele, falou ali dos dados de junho de 2017, e a gente tinha na época 150 gigawatt instalado. Hoje a gente tem quase 170 giga. Então aquele dado, aquela informação que o Gabriel falou, que a gente tem que crescer 10 a 15 gigawatts por ano, a gente está cumprindo nosso papel. E, bom, é isso que eu queria comentar. Parabéns a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Se não tiver mais ninguém, if there's nobody else, tem alguém aí. Depois, we are a little bit ahead of schedule because our independent time operators curtailed some of your time here. And then I can ask Philip and yourself if you have, after the questions, you may finish your presentation, Philip. Okay, and regarding the presentation of David, Gabriel showed us, I don't know if it was Gabriel, it's Hildo, but showed us the strategies to load management in order to shift the peak. And I would like to ask you how the laboratory are studying the EV's penetration in this peak shifting, and how works in the US for the big consumers this kind of load management. It's like a virtual thermal plant. If I understand the question right, so please tell me if I'm not responding appropriately, but there are limited markets in the U.S. for demand side
management. There are some RSO and ITOs that have demand response in the market, but typically those are large industrial type customers. The technology exists, and one of the things that we're working on experimentally to demonstrate technically anyway in the laboratory is how you might aggregate a number of smart appliances, say, in the distribution system to be able to offer that kind of demand response in a real-time fashion into the market. And how does, so the technology exists, we're demonstrating to be able to do that, but there's currently not a mechanism in the market to monetize that. So there's no way to pay consumers who might be willing to cycle their air conditioners, for example, in times of high demand. And about the EVs penetration in the market, David? I'm sorry? The I electric wasn't vehicle. tracking where the question was coming from. Oh, okay. No, and about the electric vehicles penetration. The what? Electric vehicles penetration. Oh, electric vehicle penetration. Yes, sorry, I was having trouble understanding. So this, to me, is one of the more fascinating things that is emerging as a potentially a major player. Not only vehicle electrification, and utilities in the U.S. are looking to vehicle electrification as a new revenue source. As more and more people add photovoltaics, that's because most sales, the business models for utilities in the U.S. are volumetric sales. The sell of kilowatt hours is how they make their money. With more people adding photovoltaics, their sale goes down, so they see electric vehicles as a new revenue source to make up for that. And I think they're right in looking at that. There's increasing penetration of electric vehicles in the U.S., still very small, but clearly a growing market, a rapidly growing market. But what we're looking at in the laboratory, but what is not yet implemented in practice in the utility sector in the U.S. is how do you take advantage of the value that a plugged-in vehicle can offer the grid. So grid to vehicle is the easy part. You sell electricity to charge the batteries. Being able to use that large variety of potential services from a battery that's connected to the grid is another matter. We're demonstrating in a laboratory environment how to manage that kind of distribution system technically, but there's still no markets to monetize those kinds of transactions. So we have a long way to go. I feel like the technology at this particular point in time is far outpacing the regulatory and market frameworks that will encourage the adoption of this technology. Ok, thank you. Giro, quer acrescentar? Fala pouco mais. I was thinking that there were a couple of things I didn't get to say that I would like to at least put forth to the group, to Gabriel, for example. Regulatory stability here in Brazil, the ability for investors to look at this market and say, I'm going to invest. The first, there's two questions that come to mind, I believe, the world over. So this isn't unique to Brazil, but Brazil's challenges in this environment are significant. The first is bankable finance, and bankable finance comes from a reliable understanding of the risks, right? Risk adjustment, risk-adjusted finance. So here in Brazil, what we don't have is a fully transparent market, and we don't have a very long view of regulations. For example, the Enel net metering laws, I agree, are amazing and potentially wonderful, and today they will be revisited in 2019, in March of 2019, with some degree of uncertainty. But we basically need to align generation peaks with demand peaks. So there's got to be a clear way of signaling back to both the generators and the users of energy
what I call positive behavior. And there's no doubt the world over that this comes through time of use generation incentives and time of use demand incentives. So that if you're going to demand to use a lot of energy at a certain hour of the day when it's extremely expensive for the grid to produce the energy instantaneously at that time, you need to get a signal that this energy is expensive. It's more expensive than normal. Without, please don't hear any of my comment. I'm a Brazilian now. Eu sou brasileiro agora, certo? Não tenho a menor dúvida disso. But through, in English, we would call it the unintended consequences of certain laws that are well intended. They're intended for the benefits of the Brazilian people. I'll use a couple examples, not again, but just to bring home my point, because I think these things exist broadly. On the island of Fernando de Noronha, a year ago, we were at a conference in Recife, and we met with the grid operator, and their demand is increasing 50%. Oop, I don't know. It's going away or coming back. 50% every 4 years. There's no place on earth where demand, practically, or no place on earth, where demand is increasing by 50%. Now, why is that? Of course, it's a patrimonial, the Brazil. It's a very well protected, but there's no incentive to conserve energy because they pay the same price for energy there that we all pay. And so as a result, they're not getting the signal. There isn't a built-in signal that stimulates energy efficiency, and so instead, you've got a grid operator that's literally trying to figure out how to build 50% more generation capacity into a location that's fragile, highly limited in terms of space. I mean, these are sort of unrealistic, unintended consequences. But they're the kind of thing I'm talking about. So regulation, I have one more kind of sort of pet peeve, and I don't know whether this is, I hope it's not going to create a stir, but demand charge management. So from what I can observe, and I want to say that this is just my casual observation of the Brazilian system, you don't use, demand charges are very critical. In the United States, a demand charge signal says you want more energy, you want more infrastructure, you need to pay for it. And if I'm a grid operator and I've got to deliver this peak, even if it's only 1 day a month, you've got to pay for that infrastructure, right? I mean, it seems so correct to me. Here, I don't witness that. The demand charge management and the demand charge as a component of the bill are so small that people essentially ignore it. And I just don't think that's right. So what you've got is your federal auction market is, and Gabrielle talked about this, they're going to switch to an hourly. So there are incentives, and there is a feedback mechanism for generating more energy at the time you need it. And then you need to send the same kind of signal to the consumers to stimulate appropriate behavior when they're using highly expensive energy. And then, of course, ideally a transparency and a stability in those regulations so that bankable finance becomes available. For example, and I'm somewhat of a finance guy. I'm a chemical engineer, but the risk-adjusted reward that's required here in Brazil is 3 to 4 times that in the United States. So a typical discount factor in a financial equation here is 10 to 12%, where the same exact example in the United States would be 2 or 3%. And then you start talking about the juros, or interest rates for borrowing, and of course that's a drag. So you put those two factors together with an uncertainty around the regulations, and it's a hurdle that almost can't be overcome. I know it can, by the way, and I'm here to stay. So my desire is only to make this country and my home a better place. So that's the end. Thank you for listening. Thank you.
Bom, Gabriel gostaria de... Eu gostaria de adicionar, eu acho que o Richard já falou muita coisa do que eu gostaria aqui, dessa questão de alocação certa de riscos. É algo que esse modelo que foi proposto tá buscando, essa melhor alocação de riscos entre gerador e consumidor, e também a maior estabilidade regulatória. O Hildo comentou sobre as tarifas elevadas e, infelizmente, no modelo econômico que a gente vive, a gente é refém, digamos assim, dessa relação risco-retorno. Então, não é porque a gente tem os melhores recursos energéticos que necessariamente a gente vai ter a menor tarifa. Aliás, se a gente for olhar a mundo afora, com certeza isso não deve ser a realidade. A gente depende, sim, dessa questão dos juros, por exemplo, da relação risco-retorno, e os juros é uma forma de transparecer isso. E outra decisão que a gente tomou, que explicam também as tarifas mais altas no Brasil, são os encargos. Então, por exemplo, a gente tem encargo para subsidiar o carvão nacional, lá no Sul. A gente tem encargo para o Luz para Todos. Não estou falando que é ruim, mas foi uma decisão que a gente tomou de universalizar o acesso à energia elétrica. Então, os outros consumidores estão pagando. A mesma coisa os sistemas isolados. A gente paga pelo diesel que é gerado na região norte, principalmente nos sistemas isolados. Isso é caro. E deixa eu ver se eu falei. E também para as próprias renováveis. A gente tem desconto na TUSD para eólica, para solar, para as outras fontes renováveis. Então, isso foi uma opção que a gente adotou, e a gente está pagando esses encargos que foram uma escolha. Isso encarece a tarifa. E quanto ao risco, lembrar que a gente estava com a taxa de juros de 14% e 25%, e ultimamente a gente está agora a 6,75%. Ia ter uma reunião do Copom, não sei se é hoje, amanhã, alguma coisa assim. E nesse último governo, quando o empreendedor visualizou um menor risco no mercado, a gente viu os leilões de transmissão e leilão de geração com grande deságio. Então, é uma forma de mostrar esse entendimento do investidor. Naquela época conturbada, antes da Dilma sair, foram feitos alguns leilões de transmissão e se entendia que era um risco muito grande. E naqueles leilões de transmissão, a maioria deles saíram vazios, não conseguiram ser leiloados aqueles projetos. E passado esse período, estou falando que foi bom ou ruim, mas sob a perspectiva de risco do empreendedor, a gente viu os projetos saindo com grande deságio. Então, felizmente ou felizmente, isso que acontece, mas eu só estou querendo explicar um pouco, eu acho que o Richard aqui já explicou também bem, essa necessidade de ter uma estabilidade regulatória, menor risco para o investidor, e com isso a gente vai estar tendo possivelmente uma tarifa mais baixa. E, já que o Hildo comentou, da consulta pública, é um modelo que está tentando trazer isso, essa maior estabilidade regulatória e alocação correta de riscos entre gerador e consumidor. Bom, eu não ia polemizar, mas eu entendo que não é hora de debater isso aqui. Quem viu a consulta, separar 3 produtos com 3 mercados diferentes, cada investidor protegendo do seu risco. O sistema brasileiro continua sendo um grande monopólio natural. Ele é operado cooperativamente. Fazer preços e competição, onde um dos principais fatores é aleatório, baseado na hidrologia e na eologia, gera uma especulação que grande parte dos custos e riscos estão associados ao fato de a gente não levar em conta adequadamente o comportamento da hidrologia e da eologia como algo que é melhor que a população como um todo assuma esse risco e pague pelo combustível. Nós temos distorções, sim. A CCC continua sendo um péssimo incentivo, porque enquanto a gente continuar subsidiando o diesel, as renováveis, há uma infinidade de opções para atender os sistemas isolados. Os governos dos estados da região norte não querem abrir mão do diesel, porque eles, além de receberem mais ou menos, muitas vezes, 2/3 ou até 3/5
do diesel pago por todos nós, eles cobrem ICMS sobre isso. São distorções enormes. Isso tudo existe. Mas o modelo conceitual do sistema elétrico brasileiro precisa ser revisto, levando em conta as peculiaridades nossas da hidrologia e da eologia e de como os riscos globais... O grande risco, no fundo, é a demanda de energia elétrica, que só tem crescido e tende a crescer mais ainda, porque há uma demanda insatisfeita em parte da população, à medida que a distribuição de renda aumentar, e que o processo de urbanização e industrialização se consolidar. Então, a partir disso, há muitos outros conceitos que podem ser usados para o modelo, que diminui o risco de quem investe. Isso é um fato. Hoje, quando alguém vai vender usina num leilão, usina térmica, ele tem que apresentar um contrato de suprimento de combustível de longo prazo. Antigamente queriam fazer isso com preço fixo. Inclusive, o antigo presidente da EPE queria isso. Tive que mostrar para ele que isso era uma estupidez monstruosa, que grande parte dos combustíveis estão vinculados indireta ou diretamente ao preço do petróleo, que tem um comportamento próprio no mundo, vinculado ao papel da OPEP, não é um mercado competitivo. Há um monte de distorções que não levam em conta a natureza verdadeira dos recursos e dos mercados. E por isso que a nossa tarifa, infelizmente, está nesses patamares. Como eu disse na apresentação inicial, nós contratamos equivocadamente muita capacidade térmica de alto custo, usinas de mais de R$200 o megawatt-hora, só de combustível, CVU, até 1.000, 1.200, 1.100. Isso tudo foi operado agora em 2012, 13 e 14. É evidente que era melhor ter tido mais usinas eólicas e mais usinas hidráulicas, ou outro tipo. Isso está claro. Isso tem a ver com o modelo. E a forma como os lobbies expressam suas posições dentro de todos os governos, no Congresso, nos palácios e nos ministérios, em todos os órgãos que participam das decisões. Por isso que eu acho que este governo que está aí hoje não tem moral nem história, pela própria sua origem, de propor esta mudança drástica que querem fazer, mandando para o Congresso agora esta lei. Ela tem que ser melhor debatida. Nós precisamos de mudança. Posso estar equivocado, aceito, já estive errado muitas vezes, mas do jeito que estão fazendo aí, vai piorar muito o sistema. Vai criar nichos de opções e oportunidades para alguns grupos de investidores, como sempre tem sido nas últimas décadas, em todos os governos. Os governos têm sido tomadores de interesse de lobbies e não tomadores do interesse público. Está muito carente. Então, eu sei que o senhor vai encerrar agora. Eu vou pedir a palavra para dar um anúncio como coordenador. Posso falar? Bom, seguinte. Sim. Então, Edio, ele está assumindo que você passe para todos. Eu vou falar, depois que eu já terminei, algumas coisas da organização. Só isso. Bom, eu gostaria de agradecer, então, aos palestrantes, né, pelas essas grandes contribuições, né, muito obrigado, e também a audiência, né, que teve um papel muito importante. Né. Agora, se alguém da mesa quiser falar, é bem-vindo, Edio. Sim. Alguém que gostaria de... Não. O professor Zides vai se manifestar. Bom, primeiro, acho que é inexorável que o armazenamento seja, né, eletroquímico, bateria de fluxo ou reforma de algum combustível para armazenar hidrogênio. Isso é inexorável. A sociedade vai demandar isso e vai se organizar nos próximos anos, e também ela vai utilizar muito a eletrônica de potência para fazer essa flexibilidade. Eu queria reforçar um pouco o que eu contei. O Instituto se preparou, né, porque não adianta baixar o preço, não é uma questão de preço, né, quando baixar o preço isso vai se utilizar. Nós vamos ter uma revisão da 482 na microgeração, dependendo de como ela for feita, ela vai abrir espaço para o uso de armazenamento em consumidores residenciais, com a adoção de uma tarifa diferenciada, mas não adianta a gente ter acumulação barata em termos de quilowatt-hora ou megawatt-hora. Nós necessitamos ter uma regulamentação técnica dessa interface de conexão, sobretudo se ela estiver distribuída, né? Então, aqui nós estamos montando um sistema
para serviços ancilares, que vai permitir, a ideia é que forneça subsídios para uma regulamentação técnica, uma NBR da interface de conexão para BMS, e também na parte de time shifting e peak saving, né, a gente está com um sistema de micro-redes, né, em operação, e daí a gente entende que vai poder sair muita contribuição para a regulamentação técnica. Então, antes de ter o preço baixo, né, a regulamentação técnica é importante, porque do outro lado da mesa estão senhores que têm a concessão e têm que manter a rede de distribuição e a linha de transmissão em operação. Também outra coisa que é importante, né, acho que em termos de acumulação, em grande quantidade, em blocos de energia, né, aonde vai se conectar. Um ponto onde que deve ser avaliado é na transmissão. E esse serviço vai ser um serviço que vai ser atribuído à transmissora, que hoje no nosso país ela só é uma autovia que cobra o pedágio. Ela pode também entrar como um ator nisso daí. Isso é um ponto importante, onde que se pode estabelecer digamos, uma estabilidade e um serviço novo dentro do setor. Qual é o papel da transmissora de energia, porque ela pode ter grandes blocos aí e estabilizar o sistema utilizando armazenamento, seja em hidrogênio, seja em baterias de fluxo ou em acumulação em baterias de lítio. Bom, então eu vou para a administração Em primeiro lugar, eu quero registrar meu agradecimento à equipe administrativa do IE, que ajudou a colocar de pé esse seminário, o Antônio dos Prazeres, o Dantas, a Mariana, que está aqui comandando o microfone hoje também, a Viviane, Elaine, Renata, Beth e Mirtz. E também aos meus colegas professores, o Edio e o Ziles, que, junto com o Dr. Nilton Welson, o Carlos Messa, o Márcio Alcântaro, ajudaram a formatar o conjunto do seminário na atuação técnica. Então, eu quero registrar o agradecimento a todos pelo trabalho de dedicação. A segunda coisa é, nós voltaremos hoje à tarde às 14h30. Chama a atenção que o Dr. Michael Gravely, da Comissão de Energia da Califórnia, não pôde vir por problemas de logística, passaporte e tal, mas ele gentilmente, que trabalhou junto com o Dr. Ethan Elkind, que vai falar amanhã, na questão da experiência da Califórnia, ele vai estar por mídia às 14h30. Então, eu gostaria de que todo mundo pudesse estar de volta às 14h30, porque está acertado assim o esquema do tempo. E agora, a organização e o nosso fotógrafo oficial está pedindo a todo mundo, os convidados aí da organização, os palestrantes terão uma van para ir para o almoço, mas antes disso, na saída, pede que todo mundo, inclusive toda a plateia, vamos ver se cabe ali na frente da escadaria do auditório para tirar foto e registrar o evento hoje. Amanhã vamos fazer só com os palestrantes. Então, a todo mundo convidado a se postar ali na frente do auditório para tirar a foto oficial do evento. Cadê o Milton? Muito obrigado. Obrigado. Hey, so nice to see you. Yeah, very good talk.